Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema, assim, que sempre gera muita curiosidade, né? Vem lá do Apocalipse, os 144 mil escolhidos. É verdade. Um tema fascinante e cheio de mistério. Quem são eles? Onde estão? Será que, sei lá, estão por aí agora entre nós? Esse é o nosso foco hoje. Exato. E o material que a gente analisou busca justamente isso, sabe? Tentar entender com base nos textos e nas interpretações quem é esse grupo, se o número é literal, quais as características deles. A nossa ideia aqui é realmente explorar o que as fontes dizem e essa possibilidade, né, de que não sejam só uma profecia distante, mas talvez pessoas reais vivendo vidas comuns. Sem que a gente perceba. Exatamente. Isso já mexe com a gente, né? Então vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso. Vamos. Indo direto ao ponto. O que o livro do Apocalipse fala sobre eles? O capítulo 7, ele menciona 144 mil selados e diz que vem das 12 tribos de Israel. E a lista é bem específica, né? Judá, Ruben, Gade, 12 mil de cada uma dessas tribos. É um detalhe que chama a atenção. Muito. E depois, no capítulo 14, tem mais detalhes, certo? Sim, sim. Ali diz que eles estão com o cordeiro lá no Monte Sião, tem o nome do cordeiro e do pai escrito na testa. Na testa. São chamados de comprados da terra, e tem aquela descrição de serem virgens, que não se contaminaram e que seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. E são primícias, né? Sem mentiras, sem defeito, Exatamente, primícias para Deus. íntegros. Nossa, é muito detalhe. Mas, como as fontes que a gente viu apontam, esses detalhes todos acabam levantando mais perguntas, né? Pois é, onde é que estão essas tribos hoje em dia? E o número em si, 144 mil, é para ser entendido ao pé da letra ou é um símbolo? Aí é que a coisa fica interessante. Fica mesmo, porque o próprio texto parece jogar essas perguntas na nossa cara, né? Sobre identidade, sobre o número, e é aí que as interpretações começam a ir para lados diferentes. Uma das fontes que a gente viu mapeia bem essa divisão. Tem a visão mais, digamos, simbólica, muitas vezes ligada à teologia aliancista, Aham. que basicamente diz que Deus não lida mais com Israel étnico de forma especial nos últimos tempos. Que Israel, ali no texto, seria um símbolo para toda a igreja, o novo Israel espiritual. E o número 144 mil seria simbólico também, nessa visão. Isso, seria tipo 12 tribos vezes 12 apóstolos vezes 1000, simbolizando a perfeição, a totalidade dos salvos de todas as nações. Seriam, no fundo, a mesma grande multidão que aparece logo depois. Entendi. Mas existe a outra visão, né? A dispensacionalista. Exato. Que tende a ler de forma mais literal. Para essa corrente, Deus ainda tem, sim, planos específicos para o povo judeu étnico. E aí os 144 mil seriam... Seria um grupo real mesmo, judeus, descendentes das tribos, que se converteriam a Cristo ali perto do fim dos tempos. E as fontes que analisamos, elas trazem argumentos que complicam um pouco essa visão puramente simbólica, né? Sim, vários pontos que desafiam essa ideia. Ou pelo menos fazem a gente pensar duas vezes antes de descartar a literalidade. Um argumento forte é justamente a lista das tribos, tão específica. Pois é, A pergunta que se faz é, se o autor quisesse falar de toda a igreja, por que se dar ao trabalho de listar tribos específicas de Israel, uma por uma? Parece um jeito bem deliberado de identificar um grupo étnico, não? faz sentido. A forma como foi escrito parece indicar essa intenção. É o que muitos defendem. E tem outro ponto que aparece em mais de uma fonte. O contraste claro com a grande multidão em Apocalipse 7. Ah, sim. Primeiro vem os 144 mil contados de Israel e depois... Pois, aparece aquela multidão imensa que ninguém conseguia contar, de todas as nações. Se os 144 mil já fossem um símbolo para todos os salvos, por que essa sequência? Por que esse contraste numérico tão marcado? Perderia o sentido, né? Exato. Uma das fontes até afirma categoricamente: o número 144 mil é literal, justamente por causa desse contraste no texto. Entendi o ponto da estrutura narrativa. E o termo primícias? Como ele entra nessa discussão? Também é chave. Apocalipse 14 chama os 144 mil de
primícias, os primeiros frutos da humanidade para Deus. Certo. Normalmente, primícias é a primeira parte de uma colheita, sabe? Uma amostra selecionada de um todo maior que virá depois. Isso se encaixa muito melhor com a ideia de um grupo específico, limitado e não com a totalidade dos salvos de todos os tempos. E aquela descrição deles como virgens, aquilo é complexo. É bem complexo e é usado como mais um argumento para literalidade. Tentar aplicar virgens no sentido de homens celibatários, que não se macularam com mulheres como um símbolo para toda a igreja, homens, mulheres, casados, solteiros, fica meio forçado para alguns. Entendo. Então, muitos argumentam que faz mais sentido entender literalmente. Talvez um grupo específico de homens com essa característica. Ou uma dedicação total, sabe? Então a ideia é que, embora o Apocalipse use muito simbolismo, nem todo número ali é automaticamente simbólico. Exatamente. Há números claramente literais, como os 12 apóstolos. Os 144.000, apesar de grande, não é um número absurdo no contexto do livro. E todos esses detalhes juntos, a lista das tribos, o contraste com a multidão, o termo primícias, a descrição específica, levam muitos a pensar que ele deve ser levado literalmente. As fontes sugerem que ignorar isso é meio que passar por cima de detalhes importantes do texto. Ok. Vamos seguir essa linha mais literal, então. Se são um grupo específico, quem exatamente eles seriam? As fontes dão umas pistas, né? Dão sim. Uma delas sugere que seriam mesmo judeus étnicos, descendentes das tribos listadas, que se convertem a Cristo ali, no final, e que Deus saberia quem são, mesmo que a gente tenha perdido essas linhagens. Interessante. E a outra fonte? A outra fonte, embora também veja o número como literal, os descreve mais como cristãos fiéis, talvez de várias origens, mas escolhidos por Deus para um destino bem específico. A ressurreição celestial para reinar com Cristo. Ah, então tem uma pequena diferença aí na identidade étnica, mas a ideia de um número literal e uma escolha divina continua. Exatamente. E isso nos leva, claro, à pergunta: pra quê? Qual seria o propósito deles? Se é um grupo seleto assim. As fontes apontam para papéis tanto no céu quanto aqui na terra. Uma delas foca muito nesse destino celestial. Os que vão reinar com Cristo. Isso. Formariam o pequeno rebanho. Ressuscitados para reinar com Cristo como reis e sacerdotes por 1000 anos, ajudariam na restauração de tudo. Mas e a missão aqui na Terra? Outras fontes parecem dar bastante peso a isso, né? Sim, dão muito peso. Apocalipse 7 já mostra eles sendo selados antes dos juízos mais pesados. Isso sugere proteção para cumprir alguma tarefa. Certo. Uma das fontes os descreve de forma bem vívida, sabe? Como sentinelas espirituais em tempos difíceis. A missão deles seria preparar o caminho, despertar outras pessoas e resistir, né? Resistir a sistemas opressores. A fonte menciona nova ordem mundial, a besta, mas não com violência física. Como então? Com fé, com a verdade. Outra fonte até diz que eles seriam a maior força missionária que o mundo já viu. Uau! E tem aquela conexão com a teologia sobre Israel que uma fonte mencionou. Tem sim, é bem interessante. Liga com a ideia de Romanos 11, de que Deus não esqueceu seus planos para Israel étnico, que haverá uma restauração futura quando todo Israel será salvo. E os 144.000 entram aí como? Como peça-chave. Sendo judeus messiânicos, selados por Deus, eles seriam parte fundamental desse cumprimento profético específico para Israel nos últimos tempos. Isso realmente destaca a importância do papel deles nesses eventos sinais. Vamos falar um pouco daquele selo que eles recebem. Nas suas testas. As fontes concordam que não é uma marca física, tipo um chip ou tatuagem, né? De jeito nenhum. É algo espiritual, interno, invisível para os nossos olhos. E a testa, o que simboliza? A mente, a consciência, a lealdade, o selo tem vários significados juntos. É proteção divina contra os juízos, é marca de que pertencem a Deus, é consagração para a missão deles. E, fundamentalmente, é identidade e lealdade total a Deus. Uma fonte descreve como uma marca interna, um chamado que queima por dentro. Bem forte isso. Muito forte. E além do selo, uma das fontes detalha bastante as características dessas pessoas. O que se destaca ali? Olha, essa fonte pinta um quadro de pessoas com uma resistência e fé fora do comum. Mas não é uma resistência assim barulhenta, sabe? É silenciosa.
baseada numa fé que não se abala, numa disciplina interna. Não se dobram fácil, então. De jeito nenhum. Não se curvam para o sistema, não seguem a boiada, mantêm a integridade custe o que custar. O mundo pode até chamar de fanático, mas para o céu são fiéis. E essa disciplina invisível tem a ver com a preparação deles? Totalmente. A fonte fala muito de uma preparação oculta. Diz que são lapidados no silêncio, moldados por provações que ninguém vê, lutas internas, perdas, renúncias. A fonte chama de cavernas modernas. Cavernas modernas? As cicatrizes dessas batalhas seriam como medalhas para eles. O treinamento não viria tanto de púlpitos, mas da dureza da vida, sabe? Das dificuldades. Isso os prepararia para tempos bem sombrios. E como eles agiriam? Como seria a luta deles? A natureza da luta é descrita como principalmente espiritual. Usam armas invisíveis, a verdade, a integridade e a palavra. O papel deles é confrontar a mentira, despertar a consciência das pessoas. Mesmo que sejam perseguidos por isso. Sim, a voz deles teria uma autoridade espiritual, mesmo que tentem calar. E, acima de tudo, eles vivem por um propósito maior. Algo que vai além das preocupações do dia a dia, das ambições comuns, não buscam fama, buscam cumprir a missão. Isso tudo nos traz de volta àquela pergunta lá do início, do título. Será que eles já estão entre nós? Uma das fontes realmente sugere isso, né? Que podem ser pessoas comuns. Exato, nossos vizinhos, colegas de trabalho. Camuflados no mundo, mas brilhando no invisível, como diz a fonte. Talvez nem eles mesmos tenham, no início, plena consciência do chamado. Então, onde eles estariam hoje? Como reconhecer? Bem, para tentar responder a isso, uma das fontes descreve o que chama de sinais de despertar. Não são provas, claro, mas indicativos de que esse processo de seleção, de preparação, pode estar rolando. Que tipo de sinais? Parece algo bem sutil, né? Muito sutil. Por exemplo, um questionamento cada vez mais profundo dos sistemas que a gente vive. Política, mídia, religião organizada, educação. Uma sensação de incômodo, sabe? De que algo não está certo. Ligado a isso, um desconforto espiritual. Aquela sensação de não pertencer totalmente a este mundo, de ser meio que um estrangeiro, e uma urgência interna que a pessoa nem sabe explicar direito. Experiências mais, digamos, internas. Também, experiências interiores mais fortes, sonhos que marcam, visões, intuições poderosas. Até uma sensação de chamado durante a noite. Tipo prepare-se. Nossa. E a purificação que a fonte menciona? Sim, um processo de purificação pessoal. Uma vontade súbita de limpar a vida, sabe? Largar vícios, se afastar de más companhias, buscar mais silêncio, uma conexão espiritual mais genuína. Um choro inexplicável às vezes. E as provações que você falou antes, elas entram aqui também como sinal? Com certeza. A provação é vista como parte essencial do processo. Passar por perdas, por momentos de desconstrução pessoal, por dificuldades grandes, seria parte dessa lapidação, desse fortalecimento que Deus estaria promovendo. Entendi. E por fim, um chamado interior que não some. Aquela sensação lá no fundo de que você nasceu para algo maior, mesmo sem entender direito o quê. É fascinante pensar nesses sinais como um despertar silencioso acontecendo. E um ponto crucial que as fontes batem na tecla lá de Apocalipse 7 é a diferença clara entre os 144.000 e a grande multidão. Pode recapitular para a gente essa distinção? Fundamental essa distinção. Os 144.000 aparecem primeiro, o número exato contado, são selados antes da tribulação começar para valer e são identificados como israelitas. Certo. E a grande multidão? A grande multidão surge depois. É um número que ninguém consegue contar. Vem de todas as nações, povos e línguas, e o texto diz claramente que eles vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, passaram por ela. E qual a implicação dessa diferença? O que isso significa na prática? Implica uma diferença de tempo e provavelmente de missão. Uma fonte sugere que os 144.000 são tipo uma vanguarda, preparados e protegidos antes do pico da crise. Talvez com um papel de testemunho inicial ou liderança. E a grande multidão seria? Seriam aqueles que respondem à mensagem ou são salvos durante ou talvez logo após esse período mais intenso de provação.
A outra fonte reforça isso ao chamar os 144.000 de primícias, o primeiro grupo selecionado. E é bom frisar, como uma fonte lembrou, que não é questão de um grupo ser melhor que o outro, né? De forma alguma. A fonte deixa isso claro. Não é sobre mérito ou valor. É sobre tempos de despertar diferentes e funções diferentes dentro do plano maior de Deus. A sequência e a descrição de cada grupo no texto indicam papéis que se completam, mas não são idênticos nesses eventos futuros. Entendido. Agora, para a gente ir caminhando para o final, vamos tocar naqueles mitos comuns sobre o destino final que uma das fontes, a fonte 2, se propõe a desmistificar. Vamos lá? Essa fonte é bem direta em alguns pontos. O primeiro mito que ela combate é: todo mundo que é bom vai para o céu. Ah, essa é clássica. E qual o contraponto da fonte? O fato, segundo essa fonte, é que a promessa principal da Bíblia para a maioria das pessoas justas seria viver para sempre aqui na Terra mesmo. Uma terra restaurada, um paraíso. Cita Salmos como 37. E argumenta que figuras importantes da fé, como Abraão, Davi, Moisés, eles não esperavam ir para o céu, mas sim a ressurreição aqui na Terra. O céu seria para um grupo menor, a primeira ressurreição. E aquela promessa do fim da morte, lá em Apocalipse 21, se aplicaria à Terra. Nossa, isso mexe com muita coisa que a gente ouve por aí. Qual o próximo mito? Mito 2. Cada pessoa escolhe se quer ir para o céu ou ficar na Terra. O fato, para essa fonte, é que a esperança celestial, aquela chamada para cima que Paulo fala em Filipenses, não é uma escolha nossa. Seria um convite específico de Deus para um número limitado, que seriam os 144.000 na interpretação deles. E aquela ideia de que viver na Terra é tipo um prêmio de consolação? Exato, esse é o mito 3. A esperança terrena é inferior. É para quem não mereceu o céu. O fato que a fonte ressalta é o contrário. Deus valoriza muito quem vai herdar a terra. Chama de meu povo, meus escolhidos. Eles é que cumpririam o propósito original de Deus para a humanidade, que era cuidar de um paraíso terrestre para sempre. E sobre o número 144.000 ser simbólico? Sim, o último mito seria esse. 144.000 é o óbvio que é simbólico. O fato defendido pela fonte 2, como a gente já viu nos argumentos antes, é que o contexto, o contraste com a multidão incontável, o uso do termo primícias aponta muito forte para uma interpretação literal mesmo. Um grupo específico, limitado, com destino celestial. Uau, realmente. É muita informação para a gente absorver e pensar. Então, resumindo um pouco nossa conversa de hoje, a gente explorou essa identidade debatida dos 144.000 são literais, judeus étnicos, cristãos escolhidos ou é um símbolo para toda a igreja? Vimos as características que as fontes dão para eles. O selo espiritual, a fé que resiste, a preparação na dificuldade muitas vezes escondida. Falamos dos papéis possíveis no céu ou na terra nos eventos finais, reforçamos bem a diferença para a grande multidão e até confrontamos umas ideias comuns sobre céu e terra com base numa das fontes. E claro, ficou pairando aquela ideia intrigante. Será que já estão por aqui sem a gente saber? É um mosaico bem complexo mesmo. Sem dúvida. E olhando para tudo isso, sabe, me veio uma reflexão. As fontes, principalmente uma delas, descrevem os 144.000 não só por um número ou por uma origem, mas por um conjunto de qualidades bem específicas. Que qualidades seriam essas? Integridade que não se abala, resistência a simplesmente seguir o fluxo, resiliência que nasce da dificuldade superada em silêncio, um foco num propósito que vai além do dia a dia. E o que isso sugere pra gente, então? Olha, talvez a questão mais provocativa que sai dessa análise toda não seja só tentar cravar quem são eles, numericamente, ou quando exatamente eles aparecem na linha do tempo. Talvez o convite seja para a gente refletir sobre essas qualidades que, segundo as fontes, definem esse grupo. A capacidade de ser íntegro sob pressão, a coragem de ser diferente da maioria, a força que vem de superar as lutas internas, silenciosas. Entendi. Será que reconhecer e até buscar cultivar essas características, resiliência espiritual, integridade, propósito, não é algo super relevante para qualquer um de nós hoje? Para viver com mais significado em tempos que são, sim, desafiadores.
independentemente de como a gente interprete o número 144 mil no final das contas. Nossa, isso realmente deixa a gente pensando sobre o que de fato importa, o que fortalece o espírito humano diante de tudo que a gente vive no mundo, né? Uma ótima reflexão para a gente terminar.